Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente está com um convidado super bacana. O Eliezer, ele passou por turista, estudante, aplicou para o EB2NW dele com ajuste e hoje ele é sócio da Prime, uma empresa de imigração nos Estados Unidos, está no Texas e disponibilizou um tempo aqui hoje para bater um papo super gostoso com a gente. Seja muito bem-vindo, Eliezer! Obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Fiquei feliz quando vocês fizeram. Estava ansioso para bater um papo com vocês. Está muito show os vídeos que vocês estão fazendo. Obrigada, Eliezer, por ter aceitado o nosso convite. Nós queremos conhecer mais da sua história. Você já é um antigo conhecido nosso, dos grupos. A gente tem uma longa caminhada aí, auxiliando várias pessoas, né, nos grupos, acho que principalmente a sua esposa, que a gente conheceu primeiro. Então, tem essa caminhada de ser uma, né, selfie-aplicante. Você teve essa jornada também de ter feito a sua petição sozinha. Nós queremos conhecer mais da sua história de imigração, como é que foi essa jornada sua de vir para os Estados Unidos, de decidir primeiro, né, estudar e fazer essa aplicação para o EB2, da onde surgiu essa ideia, se você fez sozinho, quais foram os desafios de fazer isso sozinho. Conta um pouquinho para a gente dessa sua jornada aí até chegar no EB2. Então, a jornada nossa para os Unidos, né, em geral, começou em 2014, acho que começou aquela crise no Brasil, né, final do governo Dilma, então teve uma onda muito forte de brasileiros que veio nessa época, né, e a gente foi mais ou menos nessa época, só que demoramos um pouquinho porque foi todo um processo de planejamento e pesquisa e falava com advogados. Na época não havia ainda essa, pelo menos não da forma como é hoje o EB2NW, não era tão popular, né, não se falava desse visto como se fala hoje. E então o nosso plano na época foi vir como estudante. A minha esposa já tinha, a Ariane, que você falou, conhece dos grupos também, ela já é formada em Direito, tinha uma pós, uma especialização pela FGV em Direito Imobiliário, então um bom emprego atendendo já a empresas da área de construção no Brasil, e ela tinha o desejo de fazer o mestrado. Então o nosso projeto naquela época foi vir fazer aí um ano de inglês mais ou menos, depois fazer um college, né, um mestrado, um LLM, que seria o LLM, né, em português, seria um mestrado em Direito que você faz em um ano, e depois ou voltar para o Brasil ou tentar um patrocínio, um emprego para a gente trabalhar aqui. Então, a gente seguiu bem próximo do que a gente planejou mesmo em 2014, foi o que aconteceu com a gente até 2022. Então, como a Thali falou, a gente veio em setembro de 2017 como turista, na Califórnia, a gente morou em São Francisco por uns 3 anos e meio, e pesquisamos escola, conhecemos o lugar, vimos a região, nos apaixonamos pela a região lá, não era, São Francisco não estava como está hoje, não tinha um problema de violência, homeless, e nos apaixonamos pelo lugar, e saímos de lá já, ficamos 30 dias certinho, saímos de lá com o I-20, a escola escolhida, tudo pronto, inclusive com a entrevista para o visto de estudante marcada. Então a gente saiu, na quinta-feira a gente marcou a entrevista, na sexta a gente pegou o voo para o Brasil, e na terça-feira a gente já estava no consulado fazendo uma entrevista para estudante. E uma curiosidade legal é que a gente fez a entrevista com a mesma cônsul, com a mesma oficial que entrevistou a gente para o de turista alguns meses antes, e ela só fez 1 ou 2 perguntas, pediu para ver a OAB, e deu parabéns e concedeu o visto. Então a gente veio em novembro de 2017, definitivamente como estudante, e aí realmente a Ariane fez 1 ano de inglês, depois ela entrou num college em Berkeley, na Califórnia, fez o Associate in Paralegal, né? E a ideia era depois continuar fazendo o LLM, depois tentar um visto de trabalho. Nesse meio de caminho, a gente teve a nossa primeira filha, que nasceu lá, na Califórnia, e por causa da filha, ela interrompeu o college, ficou aí 1 ano de licença, 6 meses, depois estendeu para mais 6 meses, e assim que voltou, terminou essa licença, ela finalizou o college e pegou o OPT. E pelo OPT ela foi convidada para trabalhar para uma empresa do Google aqui em Austin, e ela está trabalhando lá até hoje, vamos completar 3 anos como Legal Consultant para o Google aqui, tratando de assuntos relacionados ao Brasil e aqui também, não tem a ver nada com imigração, e foi essa a nossa jornada. Mas com relação ao nosso plano, o que mudou com relação ao nosso plano foi que quando chegou na época da gente aplicar ou tentar um sponsor para o visto de trabalho, que era a nossa intenção, a gente viu que não era tão simples você encontrar e que também não era tão rápido o processo, né? Só que aí o EB2 já estava mais em evidência, a gente procurou escritórios de advocacia para fazer esse processo, e eu não sentia firmeza nas empresas que a gente conversava com relação à proposta de negócio, porque nosso plano sempre foi realmente tirar o projeto que é a Vastos, uma das nossas empresas, do papel. Ela já estava, inclusive, já aberta na Califórnia, a gente fechou lá e abriu uma nova instituição aqui no Texas,
E o nosso plano sempre foi tirar. O que a gente propôs para a imigração é exatamente a empresa que existe hoje. E eu queria alguém que conseguisse colocar isso numa linguagem para a imigração, só que eu não achava profissionais, pelo menos as empresas que eu conheci, que a gente conversou na época, não tinha um profissional da área de business. E por causa disso a gente acabou optando por fazer sozinho. Eu fazia parte do plano de negócios, que é uma parte da minha experiência no Brasil, que eu posso falar um pouco depois, e a Ariane fazia parte da petição, né, que como você pode fazer como self-petitioner, como ela é advogada, já está trabalhando na área aqui, não tinha muito segredo para ela, e a gente fez, e graças a Deus deu certo, fomos aprovados, e isso trouxe a gente para o mercado do EB2NW também como prestadores de serviço hoje. Ô, Eliezer, então vocês montaram, né, sozinhos, como você falou, né, e a gente gosta sempre de saber quais foram os maiores desafios que nessa jornada de montar sozinho, né, vocês passaram, né? Você mencionou ali que naquele momento o EB2NW já estava um pouco mais em evidência, mas ali 2022 foi justamente quando começou a dar um pouco mais de boom. A gente vê aí 2023 ainda mais um pico, e 2024 agora a gente já se vê muita informação, mas naquele momento 2022 ainda estava começando aquele burburinho. Então, quais foram aí os maiores desafios que vocês enfrentaram nessa jornada de self-petition? Eu acho que o primeiro maior desafio foi criar coragem para fazer sozinho. A gente sabia da dificuldade, a gente vê, depois que você fez meses fazendo, acho que vocês passaram pela mesma situação, você vê quanto que é trabalhoso você fazer uma boa petição, uma boa ideia, e a gente já tinha conhecimento, já estava inserido no mercado de trabalho há alguns anos aqui, então conhecia bastante os Estados Unidos, o que tende a deixar mais fácil, né? Então essa foi a primeira decisão. Sem dúvida, o que ajudou a gente a criar coragem foi, assim como foi para muitas pessoas, né? Eu acho legal dar o crédito para isso. A Ariane, quando começou a pesquisar, como aconteceu com muitos, encontrou os vídeos da Ana Madureira. Isso já foi uma inspiração muito forte para a gente. Depois ele entrou no grupo, daí conheceu a Flávia, o Anderson, todo o pessoal, os profissionais do grupo. Então isso foi, e casos de sucesso de pessoas que tentaram antes, né? Eu entendo assim, que naquela época era um EB2, uma forma de avaliação, apesar que não mudou a média de Nazar, não mudou nada, mas a forma de avaliação hoje, o nível de exigência hoje é totalmente diferente. Então, foi começar a entender todo esse processo. Algumas coisas que eu vejo que a gente errou no nosso trabalho, e hoje eu trago essa experiência para o do cliente, né? Como naquela época, igual você falou, era um período que ainda não estava tão popular, então era mais fácil, o índice de aprovação era muito mais alto. Era muito mais fácil você ser aprovado, independente de ser Professional Plan ou Business Plan. A grande maioria optava por ir pelo Professional Plan, que é um pouco mais simples de você fazer, se você faz como self-petitioner, principalmente, né? Então, você não se falava tanto, não se dava tanta atenção, pelo menos eu não lembro disso nos grupos, ao Proposal Endeavor, quanto você dá a sua cover letter, né? Dava, né? Hoje, eu acho que está bem, o pessoal dá tanta atenção, devida atenção a tudo. E aí uma falha que a gente começou foi que começamos a fazer a nossa petição pela cover letter para depois fazer o business plan. Então toda hora a Ariane voltava para mim e falava, não, o negócio não é assim, é desse jeito, e a gente teve que ficar corrigindo. Isso tomou muitos meses, eu acho que a gente levou de março a setembro, 6 meses fazendo por causa disso. E depois que eu fiz o business plan, né, aí a Ariane refez toda a cover letter em poucos dias, porque ficou mais fácil para ela fazer. Então, eu entendi. Primeiro você define o seu plano, e depois do plano você fica fácil você explicar, principalmente nos prongs, né, que gira em torno da sua proposta, fica fácil você montar a cover letter. Então, esse foi uma dificuldade que atrapalhou muito a gente. Eu vejo que até algumas coisas percebe-se que pode ter influenciado na demora para nossa resposta, que demorou bastante para vir a aprovação, mas pela dedicação que a gente deu à proposta em si, e eu vejo também pelo fato de ter a empresa aberta, ter a permissão de trabalho para a gente começar a tirar essa proposta do papel, isso tudo foi definitivo para a gente aprovar o nosso pleito, né? Mas os principais desafios eu acho que foram esses. A coragem para fazer sozinho, depois a pesquisa que toma muito tempo, né? Aprender com a experiência das pessoas, e depois a sequência que o procedimento de trabalho para montar esse processo. Isso nos atrapalhou bastante não ter essa experiência que hoje a gente tem.
Muito bom escutar essas histórias suas aí, principalmente porque eu tenho relação com várias delas, porque eu vivi, né, estando nos Estados Unidos, eu também vivi muito disso. Você fazer o processo enquanto está aqui, então tem um time também, porque você tem que correr, porque o visto está correndo, o PT está correndo, tem várias coisas aí, então tem uma pressão forte de querer mudar, sair daquela situação sua de estudante provisória para ir finalmente para um visto. Então, acho que a gente, né, vejo isso no seu processo. E mesmo estando inserido no mercado americano, você vê que teve desafios para fazer, e acho que esse processo continua assim até hoje, né? Eu vejo que ele é a gente chama que é um organismo vivo, nós temos que ficar sempre ligados no da imigração. E a dúvida que eu tive, que acho que a gente já teve essa conversa, o seu processo teve RFE? Você também teve esse desafio aí da RFE ou não? Teve uma RFE, veio uma RFE depois de um ano, a gente já esperava, ou não vão responder, perderam o nosso processo, alguma coisa aconteceu, passou, acho que um ano exato, mais ou menos, se eu não estiver enganado, mas um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu falei, ou vai ser aprovado de primeira, ou perder o nosso processo, a gente vai ter que ver o que faz. E veio a RFE, a gente respondeu, né, ficou preocupado pela demora, então a gente já estava com a empresa aberta, funcionando, faturamento, investimento e tudo mais. Então, a gente respondeu. Quando a gente respondeu, e aí depois eu volto um pouquinho lá atrás para explicar como que eu entrei como um prestador de serviço nesse mercado, que tem um pouco a ver. Como quando a gente foi responder a RFE, eu já tinha uma baita de uma experiência, não tão grande quanto a sua, quanto a de outros profissionais que estão há muito mais tempo no mercado que a gente, mas principalmente com relação à resposta de RFE, porque no começo era mais isso que eu atendia, né? Então, o que a gente demorou, o que o oficial demorou para enviar a RFE foi rápido para ter a resposta. E aí a resposta veio em 1 mês e meio, e a gente ficou sem acompanhar, porque não estava esperando que fosse tão rápido, estava esperando que fosse demorar mais um ano, mais ou menos. E um dia a gente foi entrar para ver a resposta de uma cliente nossa, e acabou, sem querer, a Ariana entrou lá e falou, deixa eu olhar o meu caso aqui, e olhou e viu que estava aprovado, então rapidinho foi aprovado, mas veio um RFE sim. Questionando o que hoje questiona para quase todo mundo, né? Que é a importância nacional. E aí, no nosso caso, foi mais fácil comprovar, porque tinha os contratos com alguns clientes, as empresas que a gente atendeu aqui, e cartas de clientes que têm empresas aqui, que não tem a ver com o processo migratório. Então, isso nos ajudou bastante. Outra coincidência, que no caso do meu marido foi exatamente isso. Demorou 1 ano e meio para o processo dele ser analisado, e quando foi para ser analisado, veio uma RFE. E nisso, talvez acho que a gente tenha a coincidência de ter enxergado da mesma forma. Foi uma grande oportunidade, porque você poderia mostrar, você que já estava executando o seu plano, era o caso, igual o caso do meu marido, você pode mostrar tudo que você tinha feito nesse último ano, que não foi na petição original. Para mim, eu até sirvo isso muito de aprendizado para quem está fazendo a petição agora. Não deixe de se mover em direção ao seu plano, seja ele o que for, porque se vier uma RFE, você tem que ser com uma novidade para mostrar, né? E vejo que você conseguiu fazer isso. Conseguimos. É uma coisa que eu costumo falar para os meus clientes aqui. Se você está nos Estados Unidos e você tem autorização de trabalhar, agora nem tanto, porque não estão mais aplicando, né? Mas quando eu recebia muito clientes que aplicaram naquela época, que você fazia o ajuste de status, estava com o combo card e chegou em RFE. A primeira coisa que eu falava, se você fez como professional plan, demonstra que você está fazendo entrevista, que você tá chegando na direção do que você prometeu. Com business plan, a mostrar a empresa aberta, né? Se você tiver clientes é melhor, eu acho que é minoria, né? Mas então acho que faz uma diferença se você tiver essa evidência, né? Para demonstrar que você já caminhou nesse sentido. E outra coincidência que aconteceu também é que você já estava trabalhando com isso, né? Você estava no seu próprio processo, mas já tinha virado um prestador de serviço para o EB2. Ou seja, rola até uma insegurança nossa aí, né? Porque eu vivi a mesma coisa. Eu estava lá dando conselho, vendo processos sendo aprovados, que eu estava ajudando, fazendo, né, dando consultoria ou mentorando alguém, e o seu processo mesmo não tinha sido aprovado. Então, tem até, inclusive, né, acho que o nosso ego fica ali abalado. Isso. Então, isso daí eu acho que é um negócio que eu não tenho vergonha de falar e de confessar, mas isso preocupou a gente, né? Porque por 2 motivos. A gente já estava trabalhando, então, igual você falou, parecido com o que aconteceu com o seu marido, os dois com a permissão de trabalho. Uma coisa que eu não faço hoje para um cliente, foi um risco que a gente correu, foi que eu incluí no nosso business plan serviços que eles têm mais a ver com a minha experiência do que com a da Ariane. Então, sempre foi uma preocupação nossa que isso fosse prejudicar na RFE.
graças a Deus não atrapalhou, né, que era da área de business, porque qual que é foi a nossa proposta de business plan, que é o negócio da Vastos hoje? Atrair para os Estados Unidos empreendedores brasileiros interessados em abrir negócios aqui, e aí entra a questão que a gente pode falar depois de por que eu trabalhar exclusivamente com a business plan. Então, é a parte do que a gente faz na Prime, é isso. E depois entra o trabalho que a gente está começando a implementar, que é a parte do real estate, trazer investidores, que são os clientes dela lá, ou pessoas que a gente trabalhou, interessados em investir no mercado de imobiliário aqui, né? Então, isso foi um primeiro de 2 pontos que você falou. No primeiro ponto foi isso, que eu corri um risco e não faria hoje para um cliente colocar, não fiz para ninguém. Colocar no seu business plan alguma coisa no portfólio que não está ligada à sua experiência, né? Ajudou a gente, porque impulsionou ali o potencial de crescimento do nosso negócio, o potencial de implicações positivas de interesse nacional. E depois, outra questão que você falou do medo de o seu for justamente negado. Como que eu acabei entrando nesse mercado, né? O pessoal começou a pedir pessoas para fazer business planning. Tinha bem pouco que trabalhava só com isso na época, né? Tinha a Journey, que é uma empresa muito grande, muito conhecida, é bem diferente a estratégia que eles usam no business planning com a que a gente usa, mas e tinha a Martel do Gondim, que também é outro que trabalha assim parecido com a gente, exclusivamente com business plan, se não me engano. E faltava opções. Daí a Ariane falou assim: meu marido trabalha com isso, só que ela explicou que eu sou especialista em business plan no Brasil, é bem diferente, mas a gente fez o nosso, então eu tinha algum conhecimento já, alguma experiência para fazer o voltado para a imigração. E desde o começo eu explicava para os clientes, só que o meu business plan vai ser diferente, eu não consigo fazer um business plan que eu fale só de migração, de prong, e começa a virar meio que uma cover letter. Eu vou falar do seu negócio e comprovar que tem um potencial de crescimento, tem um mercado para você atuar, e consequentemente você vai ter um potencial de gerar emprego, gerar faturamento, gerar imposto para os trabalhadores americanos. Então eu falo do negócio. Os problemas, lá eu menciono os problemas que esse negócio vai resolver. Afinal de contas, a maioria das empresas ela tem que solucionar algum problema, ou para o mercado, ou para o cliente, ou para o país, né? Então a gente fala lá dos problemas e escolhe esses problemas, define esses problemas, tendo em mente que você vai precisar usar eles como evidência, né? O business plan como evidências na cover letter. Só que a gente faz o business plan voltado para demonstrar que o negócio tem potencial de dar certo. Eu sempre falo cliente. Outro diferencial nosso é que a nossa empresa, a ideia da Prime é trazer clientes para Vastos. Então, eu vou estar aqui para a hora que você quiser tirar esse negócio do papel. E eu acho que eu não conhecia ainda outra empresa que faz isso. E a gente tem, inclusive, clientes que, mesmo lá do Brasil, ou aqui que já estão implementando e a gente está ajudando eles a tirarem esse negócio do papel. Então, entrei no mercado oferecendo só business plan, e daí alguns clientes começaram a pedir cover letter, daí eu falava, eu fiz a minha, só que eu não tive resposta, mas a pessoa estava interessada em fazer sozinho, tanto é que eu cobrava bem baratinho para fazer cover letter no começo. E aí, graças a Deus, começou a vir aprovação atrás de aprovação. Todos os casos nossos, até março agora, 100% dos casos foram aprovados, daí veio a primeira negativa, com exceção dos casos de RFE, que eu pegava, a maioria dos casos eram RFE, da pessoa fez sozinho, e pediu para fazer o business plan para RFE, e pedia para ajudar eles na cover letter, né, principalmente para destacar ali os pontos do business plan. Então teve muito sucesso em casos que era muito difícil. E daí eu fiquei tranquilo com relação ao nosso. Mas eu sempre soube que o nosso caso, de todos que a gente fez, era o mais fraco, porque foi o primeiro, né? Só que graças a Deus foi aprovado. Se não fosse, eu ia ficar muito triste, até porque na época que veio a decisão ia ser o primeiro caso negado nosso, ia ser justamente o nosso. Mas graças a Deus foi aprovado e a gente tem clientes com casos negados que refazem com a gente, que indicam outros clientes, porque eu acho que o principal é você ser honesto com o cliente. Então eu sempre falei quando a pessoa não tinha chance ou quando a área é uma área mais fraca. Eu explico, por exemplo, você pega marketing, você pega vendas, tem algumas áreas que é mais difícil, não tem um problema muito evidente de interesse nacional para você defender. Então, eu sempre sou honesto, dá para fazer, eu vou fazer a melhor proposta possível, só que tem potencial de crescimento, só que é mais difícil de você convencer o oficial que atende os critérios do NW, né? Então, às vezes, mesmo a pessoa sendo negada quando vende o RFE, né, ele sente que ele foi bem atendido e que você foi honesto com ele desde o início, né? Então, isso ajuda muito. Só que, realmente, seria um peso se o nosso caso não tivesse sido aprovado, e graças a Deus foi. Eliezer.
É muito bacana isso, né? Que é muito da nossa essência também, né? Toda essa experiência e suporte que é dado ao cliente, porque justamente você lida com sonhos, com famílias, com projetos, com desejos, né? Então é muito importante isso, né? E até foi uma das coisas que conectou, né, a gente aí nesse mercado, porque graças a Deus pessoas boas atraem pessoas boas e a gente fica muito feliz de ter conhecido você e a sua esposa também, viu? Você adiantou um pouquinho aí, né? Você adiantou, na verdade, duas coisas. Coincidentemente, uma coisa que eu e a Flávia conversamos hoje, que é engraçado, né? Quando você trabalha com o processo de EB2NW, cada processo que a gente faz vai se tornando melhor do que o que a gente fez, né? Isso é muito bacana, a melhoria contínua, né? O estudo contínuo, você está sempre atualizado para poder ir colocando a melhor coisa nos projetos, né? E você chegou a adiantar a questão do seu foco em business plan. No processo de EB2NW, o aplicante pode tanto aplicar por professional plan, quando ele quer ali seguir a carreira dele dentro da corporação, né, a carreira corporativa dele, quanto com business plan, quando ele quer criar um business de fato, né? Tem para todos os gostos, não existe certo ou errado, mas existe empresas, por exemplo, eu e Flavinha, nós lidamos muito mais com professional plan do que com business plan, nós não fazemos business plan, normalmente quando acaba de cair um profissional desse, a gente vai terceirizar esse business plan, mas a sua empresa ela é focada em peticionários que vão aplicar com business plan. Explica para a gente um pouquinho dessa preferência, desse gosto aí por esse nicho. Então, no início, quando eu entrei, quando a gente fez a proposta nossa, igual vou voltar um pouquinho do que eu falei lá atrás, quando a gente fez a proposta, eu já tinha, inclusive, o IAE, a empresa aberta e tudo mais, né, tem o pessoal que trabalha no Brasil, da outra empresa que eu sou sócio lá, e então a ideia já era trazer clientes para a Vasos, que é a proposta que a gente fez para a imigração, para empreender aqui e dar para eles o mesmo serviço, prestar para eles o mesmo serviço que eu presto no Brasil, que é consultoria em gestão de processo, em gestão de venda, funil de vendas, marketing, né, estratégia de branding. Então é tudo isso que já tinha no escopo da minha empresa já, que é o que eu falei que é algo que eu arrisquei. Eu trouxe algo que é da minha experiência e eu propus no business plan de uma advogada que está acostumada a atender empresas, mas não nisso. E funcionou, né, não foi questionado. Mas, então, a minha ideia originalmente era, eu vou atender esses clientes, fazer o business plan deles, e uma vez que eles forem aprovados, ainda continua sendo esse o propósito. Ele tendo interesse de abrir a empresa, e o correto é que ele tenha realmente interesse de abrir essa empresa e tente, pelo menos, eu sempre falo para o cliente. Isso aí também é opinião, né? Não vai ter casos que funciona melhor assim ou não, mas eu acho que boa parte do perfil de brasileiro que a gente vem, porque a gente é um pessoal mais fuçado, vamos dizer assim, que o americano, se ele empreender aqui, ele tem o potencial de ter uma vida financeira melhor do que se ele for para o mercado de trabalho, né? Principalmente o mercado de trabalho hoje, que está muito concorrido em algumas áreas. Então, eu explico para ele, se você realmente chegar aqui e quiser que eu ajude você a gerenciar esse negócio devagarzinho, a tendência é que em 3 anos, 5 anos no máximo, você esteja retirando um rendimento maior do negócio do que no mercado de trabalho. E porque é a nossa experiência com o Brasil e funciona realmente isso. A gente consegue, com técnicas de gestão, que a gente traz desde lá do Vincent Falcone, outros grandes nomes e grandes mentores de administradores, de gerentes de negócio, né? A gente consegue realmente fazer um negócio aumentar o potencial de sucesso dele. Então, a minha ideia sempre foi essa. E eu acho que se eu começar a vender o Professional Plan, né, só porque eu sei que funciona, é mais fácil de fazer, na minha opinião, né, depende da pessoa que faz, vai fazer um Professional Plan mais complexo do que o meu Business Plan, né? Então, se eu começar a oferecer o Business Plan, eu acho que eu tenho medo de tentar me passar por especialista em algo que eu não sou especialista, né? Eu sei do mercado, se você for abrir uma empresa, eu sei te falar em quase todas as áreas onde que está ali a necessidade daquele negócio. Agora, do mercado de trabalho, eu não sei falar, né? Como que você vai suprir, como é que você vai achar uma vaga, como é que você vai garantir que vai ter sucesso. Então, são 2 propósitos. Então, é que esse cliente da Prime ele se torne um cliente da Vasta, então eu vou ter uma empresa ali que vai estar me gerando um faturamento contínuo, mês a mês, e eu também vou estar ajudando ele a fazer esse negócio ser bem sucedido. E 2, eu saí do Oceano Vermelho, que é esse mercado muito concorrido do EB2NW e de outros vistos aí, EB1, por exemplo, e eu ir para uma área que é uma área que
falta gente que é pessoas com experiência em estruturação de novas empresas e reestruturação de negócios que já existem, mas não estão muito bem financeiramente. Então aí eu consigo chamar mais atenção, porque eu estou sozinho ali com essa mensagem, né? Que não tem tanta gente que consegue. Eu não vi ninguém ainda que consegue vir com o mesmo background de consultoria que eu tenho desde 2011 e concorrer ali comigo. Então, ao mesmo tempo, é sinceridade com o cliente, é um pouco também de intenção, ambição pro negócio, fazer o negócio crescer lá na frente, e estratégia de marketing, vamos dizer assim, para ser bem honesto, né? Muito bom, Eliezer, escutar um pouquinho mais da sua história, dessa sua estratégia diferenciada, né? De saber que você está seguindo o seu plano, que eu acho que é o mais importante. Então, queria agradecer pela sua presença aqui e aproveitar e deixar um tempinho para que você faça sua propaganda aqui da sua empresa, deixa suas redes sociais aqui nos comentários, para que as pessoas que tiverem interesse possam te contatar para poder saber mais aí sobre o serviço prestado pela sua empresa. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, pela atenção e pelo tempo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou achando muito bom o trabalho de vocês, não só com relação ao trabalho diretamente auxiliando o pessoal que precisa de suporte para fazer a petição, o curso e o conteúdo que vocês estão disponibilizando no YouTube aqui também. E é um prazer estar aqui com vocês, né? A Flávia falou, a gente já se conhece. Os conselhos da Flávia nos ajudaram bastante lá no começo também, com certeza. E sobre a empresa, eu vou deixar só as informações sobre a Imigre Prime. Lá no site da Imigre Prime você tem as informações do meu LinkedIn pessoal, da Ariane, dos advogados que trabalham atendendo os clientes que fazem com a gente, e as redes sociais também. O site é imigreprime.com e as redes sociais aí seriam @imigreprime. E acho que é isso. Obrigado mais uma vez pelo espaço que vocês me concederam aqui. Eliezer, nós que agradecemos, um bate-papo riquíssimo, cheio de conteúdo, né? A gente sempre fala para o pessoal, por mais que queiram montar os seus pleitos sozinhos, nunca esteja sozinho nesse processo, né? Se cerque aí de pessoas que possam te ajudar e contribuir de forma positiva, né? Que dê informações fidedignas, né? Muitas vezes você quer escrever a sua cover letter, mas você não tem conhecimento para fazer um business plan. Procure um profissional como Eliezer, para que possa te auxiliar aí nessa jornada. Se você não quer um business plan, quer uma outra coisa, procure um outro profissional que tenha expertise para caminhar junto com você. Nunca esteja sozinho nesse processo, muitas vezes, embora se monte sozinho esse processo. Tá bom, gente? A gente agradece mais uma vez você, Eliezer, e deseja muito sucesso na jornada que todo mundo ficou com a gente até aqui. Tchau, tchau, pessoal!